sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e por aqui conversamos de livros e todo esse universo literário. E hoje começando mais um vlog no último dia do mês de março, dia 31, porque já estou de olho nas minhas leituras de abril. Estava aqui separando algumas coisas, porque eu tenho que fazer o cronograma para o nosso clube do livro e vamos ler essa autobiografia aqui, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry, que é o astro de Friends. Então, estava planejando já aqui fazer o cronograma e separando algumas pretensões de leitura. E vou mostrar para vocês o que eu pretendo ler. Entre Vespas e Gelato é a continuação da série dessa autora Robin Jones Gunn. E eu li o outro livro dela o ano passado e figurou, assim, entre as minhas melhores leituras, aquela leitura conforto. É um romance cristão. O primeiro livro é Chá com Elefantes e, assim, gostei bastante. E tanto é que figurou lá nas minhas melhores leituras. E o lançamento esse ano é esse aqui, uma viagem aí para a Itália. Então, é um romance cristão, né, como eu disse, e as protagonistas geralmente são mais maduras, né, então já não é aquele romance de jovem, é aquele jovem adulto, né, então são romances mais maduros, a proposta dessa série aqui. Então eu tava precisando de uma leitura levinha, sabe, porque ultimamente eu ando lendo umas coisas tão pesadas, então selecionei esse aqui pra ler, e esse aqui da George Eliot, Silas Marner, O Tecelão de Raveloe, acho que é assim que se pronuncia. Esse eu tô muito curiosa para ler, ele tem um pouco mais de 200 páginas, então acredito que eu vou conseguir encaixar essa leitura aqui em abril, porque eu já tenho algumas leituras em andamento, né? Então essas são as propostas de novas leituras para abril. E provavelmente quando esse vlog sair ao ar, já saiu um vídeo aí falando das minhas leituras de fevereiro e março. Então confiram lá. E eu vou abrir agora a leitura do Clube do Bookster, porque amanhã começa a nova leitura. O livro 3. Livro 3, a gente leu 1, 2... Gente, eu não li o livro 3, por isso que ele tá aqui aberto, que eu não li, não acompanhei a leitura de março. Então, já vamos para o livro 4. E eu me propus a fazer esse clube e acompanhar todo o conteúdo, porque o conteúdo é riquíssimo lá no clube. E eu gostei muito de acompanhar o conteúdo do primeiro livro de janeiro. O livro eu não gostei tanto, mas o conteúdo valeu muito a pena, assim, o mediador, né, que é o Pedro Pacífico, faz viagens, assim, literalmente vai para o local onde se passa o livro, ele conseguiu conversar diretamente com a autora, consegue conversar com o tradutor do livro, tem uns convidados bem legais, então, assim, eu acompanhei um pouco da leitura do mês passado, mas não li o livro. E aí, eu falei, não, vamos dar um jeito nisso. E eu quero ler de forma síncrona. Eu tô tentando abrir aqui, segurando o microfone. Por isso que é um microfone de lapela, para colocar na roupa. Agora eu vou conseguir abrir com as duas mãos. E a proposta é Nova Zelândia. Então, curiosa, deixa eu ver o título. Não é spoiler, né? Porque quando esse vlog for ao ar, já vai ter começado a leitura. Ai, adoro. A Livreira no Fim do Mundo. Hoot Shawn, Nova Zelândia, hein? Chegar em uma nova cidade, construir uma nova vida, àquela altura já tinha virado parte da minha natureza. Eu tinha todo um sistema aperfeiçoado pela repetição. Então, gente, só sei o título. Vou entrar na leitura assim às cegas, essa é a proposta do clube, né? Então a gente não conhece muito, mas o título, gostei bastante. A capa, achei lindo. Vai sair pela editora Dublinense, ou já saiu, vou até pesquisar, porque a proposta do Clube do Bookster é trazer alguns livros inéditos, então não sei se é o caso desse aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar. A Livreira no Fim do Mundo. O título eu gostei, então por enquanto temos essas 4 leituras novas para abril, mais as outras que eu vou dar continuidade. E é isso, vou gravando um pouco mais para vocês ao longo desses próximos dias.
dia 1º de abril eu estava postergando gravar algo pro vlog, porque tá muito barulho aqui em casa desde as 7 da manhã. Mas vai com barulho mesmo. Gente, os próximos dias, principalmente hoje, que é quarta, quinta e sexta, e sábado também, serão dias de organização de aniversário, porque minha filha vai fazer 5 anos. Então, estamos com muitas atribuições nessa festinha, porque o ano passado eu fiz uma festa maior e aí acabei contratando bastante empresas para me ajudar e tudo. Eu não fiquei com muita função. Esse ano eu resolvi fazer algo mais intimista, lá na chácara mesmo. Então, estou fazendo várias coisas manuais, né? Eu e o Canva trabalhando aqui sem parar. Vou fazer boa parte da decoração também. Então, as expectativas estão altas para o dia, para chegar, porque os planos são bem grandiosos. Grandiosos. Já vi tanto tutorial no YouTube. E como é um pouco longe aqui da cidade de Goiânia mesmo, né? Assim, não é tão longe, mas acaba que para as empresas irem para lá cobra frete, então o máximo de coisas que eu pude organizar e fazer, estou fazendo. Inclusive, estou fazendo uns porta-guardanapos. Eu poderia ter comprado isso? Claro que eu poderia, mas eu gosto bastante de fazer coisas manuais. Não tenho tanto talento, mas vou me virando aqui. Então, estou fazendo porta-guardanapos com o tema que é Em Busca do Vale Encantado. A minha filha tem uns gostos, assim, muito diferenciados. Gente, Em Busca do Vale Encantado é um desenho que eu assistia quando era criança. E um dia minha sogra mostrou pra Olivia no YouTube. Porque acho que ele nem tem nem stream, nem nada. É de uns dinossauros, assim, muito fofinhos. O desenho é mais lento e tudo. Então, assim, até que eu gosto que ela assista. Mas, assim, ela está completamente encantada com Busca do Vale Encantado já faz alguns meses. E ela pediu pra ser o tema do aniversário dela. Eu tentei convencê-la a fazer outro. Filha, vamos fazer Patrulha Canina, mas não deu certo. Ela é uma criança de opinião forte, ela queria do Busca do Vale Encantado, então a mãe que lute. Eu e a Shopee e o Canva. Então, estou tentando organizar o máximo de coisas nesses próximos dias que eu estou de folga do trabalho. Então, estamos nessa função mãe de aniversariante. Falei muito tempo sobre isso já. E provavelmente os períodos de leitura serão reduzidos. E eu ainda queria gravar para sair o vídeo no YouTube do sábado, né? Do dia 4, que é o dia do aniversário mesmo. Então eu tô com bastante atribuição. Pelo menos não tem a questão do trabalho, então acaba que eu tenho um tanto de tempo para resolver isso. Gente, cola. Então, assim, meu escritório tá assim, parecendo uma papelaria. Coisas personalizadas, e eu já levei muita coisa pra chácara, muita mesmo. Eu fui levando aos poucos ao longo dos últimos 2 meses, praticamente. E agora só tem os detalhes finais que eu realmente estava sem tempo de fazer e sem ideias também. Então, a gente acaba que inventa bastante, né? Inventa detalhes. Então, precisava fazer porta-guardanapos? Não, mas eu quis. Então, eu que lute aqui com os meus recortes. Eu tentei cortar de uma maneira bonitinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o desenho, que é esse aqui. Foca, câmera. Em Busca do Vale Encantado. Então, temos dinossauros fofinhos. E esse tema pra menina é bastante difícil, porque o que a gente acha é muito masculino. E eu queria algo que fosse mais pro feminino. Então, eu tô colocando o máximo de florzinhas, coloquei bastante coisa laranja, cor de rosa, enfim, é isso. E nos vemos em breve. Oi, gente! Hoje já é dia 2 de abril e eu fiquei basicamente o dia inteiro futricando com coisa de aniversário. Tem uma super bagunça ali que acabou de cair. E acabei de gravar um vídeo aqui das minhas leituras de fevereiro e março, ó. Muitas leituras, o vídeo já foi ao ar no canal. Aqui.
Então, se você tiver interesse aí em ver as minhas últimas leituras e não viu, conferiu o vídeo, confira lá. Então, por isso estou com o microfone. E agora vamos continuar na função mãe de aniversariante. Muitas etiquetas para recortar. E, gente do céu, eu invento. Eu contei para vocês, né, que o tema vai ser Em Busca do Vale Encantado. Então, são dinossaurinhos. Eu fiz uma placa. Cuidado. Ovos de dinossauro. Eu fiz umas lembrancinhas de ovinhos de dinossauro, então temos muitas coisas referentes a esse universo dos dinos e do Vale Encantado, então temos que recortar várias coisas. Gente, já cortei tanta etiqueta e é assim, a gente acha que vai ser rápido, mas demora uma vida. Mas é isso, não li absolutamente nada hoje. E ainda tenho que ler a meta para amanhã, da biografia que a gente está lendo, né, da autobiografia, porque amanhã temos discussão no grupo. Então, muitas coisas para fazer, mala para arrumar, e é isso. Vou mostrando aí para vocês. Você chama de chacrinha? Chacrinha! Tem alguém lá na rede. Será? Você tá boa de vista, hein? Vai buzinando. O meu livro chama Todas as Coisas. Obrigada e fala que eu mandei uma vez. Tchau, tchau. Voltei a aparecer nesse vlog com uma participação especial. Essa Olivia é uma figurinha. Ai, ela adora quando eu tô gravando, ela quer falar dos livros dela também. Ai, muito engraçadinha. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu consegui ler durante essa semana, porque eu estava com hiperfoco no aniversário, gente. Então, se der certo, eu coloco algumas fotinhas aí pra vocês olharem. Eu consegui completar com êxito a minha decoração na festa da Olivia. Foi muito trabalhoso, mas foi divertido, né? Tivemos uma mocinha muito feliz no seu Vale Encantado. O meu projeto era fazer as árvores de balões e fazer alguns arcos do lado de fora. Só que, gente, deu tanto trabalho que eu não consegui fazer os arcos do lado de fora. Então, ficamos só com a mesa do bolo mesmo de decoração e a parte lá das lembrancinhas. Mas deu tudo certo. Eu consegui bater a meta da leitura do Clube do Bookster. Então, era até a 79. Eu li até a 82. Então, assim, estou gostando bastante. É interessante ler o relato de uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Então, esse aqui é um livro de memórias de uma livreira que mora na Nova Zelândia. Inclusive, o Pedro Pacífico, que é o mediador do clube, né? Ele está na Nova Zelândia. Então, provavelmente teremos aparições da própria autora durante esses vídeos de conteúdo do clube. Então, estou bem empolgada. Eu confesso que as partes... O livro é narrado em primeira pessoa, e ela contando as memórias dela desde a infância, ela sofreu abuso, então tem umas partes muito difíceis, principalmente quando fala do filho que ela gerou, decorrente desse estupro.
e o quanto ela pensa nesse filho, porque esse filho foi colocado para adoção, né, então eu estou curiosa para saber o desfecho disso, mas ela é uma livreira, ela tem uma livraria, na verdade 2, parece que é uma livraria para livros adultos e uma livraria infantil. Então, assim, funciona, parece que, pelo que eu entendi, assim, no mesmo local. Eu já vi algumas fotos, né? São 2 ambientes diferentes, mas funcionam no mesmo local. E assim, gente, o sonho de todo leitor é ter uma livraria. Não sei de vocês, mas eu tenho esse sonho. Falo assim, mas então, acaba que ela realizou o sonho de muitos leitores, então, os relatos das memórias dela é intercalado com o presente, ela contando histórias da livraria de leitores que entraram ali para comprar livros. Gente, tem uma história muito engraçada aqui num capítulo, e eu dei muita risada, teve uma pessoa que entrou lá e queria comprar todos os livros com a lombada verde, porque ela estava decorando uma casa nova. E ela se recusou a vender, falou: "Não, meus livros vão sair da livraria para serem lidos, não é para servir de decoração não". Eu falei: "Como assim, né?". Então ela pensa muito como livreira e não como empresária, né, então, assim, tem esse lado curioso dela. Então eu tô gostando bastante do livro, então eu tô na página 80, são 285 páginas, então estou aí já um pouquinho avançada nessa leitura, gostando bastante. E a minha leitura do clube, da biografia do Astor do Friends. E, gente, que difícil o relato dele, né? Nessa aqui eu já tô na página, deixa eu olhar, 131. Então, temos um relato muito difícil. Ele era dependente de álcool, né? Era um alcoólatra. Ele usava também outras drogas. Então, é um relato muito sofrido. E é o que a gente tem comentado lá nas discussões do nosso grupo, que é muito difícil ver um comediante, né? Porque a série Friends acaba que é uma comédia, né? Então, é muito difícil pensar que algo de entretenimento que eu gostei muito, assim, é uma das séries favoritas da vida, pensar tanto que esse ator sofria, sabe, com essa dependência do álcool, com esse vazio existencial que ele relata aqui. Mas tô curiosa pelas fofocas, confesso. Tem muita coisa sobre pessoas famosas aqui, então, assim, tá sendo uma leitura bem instigante, tô gostando bastante. E, gente, foi basicamente isso que eu fiz, 100 e poucas páginas desse e 80 páginas desse. Eu li bem menos do que eu gostaria. Eu confesso que eu consigo ler mais quando eu estou dentro da minha rotina, né? Então, tenho meus horários fechadinhos, assim, quando eu estou um pouco fora da rotina, eu acabo que leio menos. Mas eu estava com uma ousadia, uma meta literária, assim. E eu acabei comprando 3 lançamentos, porque eu estava bem curiosa para esses lançamentos. Eu queria ler, ou pelo menos começar. Mas acho que não vai dar tempo, mas enfim, já estão aqui. Esse livro dessa autora que eu tenho muita curiosidade é um romance cristão, A Cozinheira da Rainha, da Tess Afsar. Provavelmente não se pronuncia assim, mas é uma autora cristã que escreve romances cristãos, então ele vai entrar aqui junto com esse aqui da Entre Vespas e Gelato. Então, temos aí 2 romances cristãos na lista agora, próxima. Esse outro lançamento que eu comprei, esse aqui eu comprei na minha visita à Nobel, que lá no Shopping Bougainville, eu fui lá, filmei pra vocês, acabei assistindo um filme também, que foi o Segunda Chance, que é um filme que é a adaptação de um romance da Colleen Hoover. Gostei bastante, já saiu inclusive um vídeo no canal falando sobre esses filmes de adaptação literária, e eu comentei um pouco lá sobre isso. E eu comprei outros 2 livros que, assim, eu tava muito curiosa para ler esses livros aqui. Quando os Pássaros Vão para o Sul, que conta muito sobre drama familiar, sobre a velhice. E esse outro aqui também, Os Nomes, que muito curiosa também. Então, gente, sei lá, vamos ter fura-filas, eu ainda tenho alguns dias de folga pela frente e vou me organizar melhor para ler mais, porque realmente essa semana eu li bem menos do que eu gostaria e eu amo ficar sentadinha lendo. Então, a Olivia, quando tá na escola, na parte da manhã,
é o meu momento de leitura, mas eu acabo envolvida com diversas coisas de casa, enfim, comecei a ver uma série, aí acabei vendo 1, 2 horas pela manhã essa série, e aí acaba que não priorizei meu tempo de leitura, e é isso. E hoje, provavelmente, vou sair um pouquinho à tarde e não vou ler tanto. E aí, eu vou contando pra vocês. (13 de abril) apareceu a Margarida nesse vlog. Nossa, tá tendo assim um hiato, né, de gravação de um dia pro outro, mas gente, a vida tá mais corrida do que eu imaginei, do que eu planejei. Eu pensei que esses últimos dias iam ser dias um pouco mais calmos, de muita leitura, e não foram, li muito menos do que eu gostaria. Mas enfim, sentei agora depois do meu treino pra tomar um lanchinho. A Olivia foi pra casa da vovó agora à tarde, então vou ter um tempinho de leitura. E chegou uma caixinha que é pra Olivia, mas eu vou abrir com vocês aqui, depois eu fecho e aí mostro pra ela o livrinho que chegou, porque é de uma assinatura de livros infantis, infanto-juvenis, da João Maria Editora, e a gente tem gostado bastante da assinatura, apesar que não temos aproveitado tanto quanto gostaríamos, porque a Olivia acaba querendo ler os mesmos livros, né, essa é a fase da repetição, então ela gosta e ela quer que conta as mesmas histórias, né. Então, mais alguns livros que chegaram nas últimas caixinhas, ela gostou bastante. O último e o penúltimo não tanto. Mas, enfim, a minha assinatura são de 12 meses. E deve vencer em breve. E estou reavaliando se vamos continuar ou não. Mas eu gosto bastante do trabalho da João Maria. Às vezes que eu precisei reclamar de algo, assim, na questão das escolhas dos livros, eles foram bem solícitos, então gostei bastante do atendimento, que isso conta bastante, né, o pós-venda. Mas a questão de, pelo volume de livros que a gente já tem na biblioteca, né, e receber um livro todo mês, eu não sei se eu tenho aproveitado tanto pelo valor da assinatura, mas assim, compensa, né, mas no meu caso, estou vendo se iremos continuar. Olha que lindo, eu adoro as ilustrações. Nossa, esse microfone aqui tá péssimo, né? A carta. Felipe Denardi. Ilustrações do Walter Lara. Gente, eu amo as ilustrações dele, assim, os livros mais bonitos ilustrados que eu tenho na estante da Olivia. São dele. Nossa, gente, eu amo. Vamos ver, vou abrir aqui. E sempre vem um folhetim explicando sobre a obra. Não é grande, é algo bem curtinho. Vem sempre uma cartela de adesivos, que é algo favorito da Olivia aqui. E ela gosta bastante. E parece um livro grandinho, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar esse microfone aqui, que eu acho que vai facilitar. E, gente, a vida anda muito corrida, mais corrida do que eu imaginei que seria nesses últimos dias. Pensei que eu ia ter muito tempo de leitura, mas infelizmente não tive tanto tempo quanto eu gostaria. E eu estou a passos lentos nas minhas leituras aqui. Se eu conseguir finalizar os 3 livros que eu geralmente finalizo em meses normais, já vai ser muito bom. Eu pretendia finalizar mais livros porque eu tive dias de folga, né? Então, geralmente, eu leio mais nesses dias de folga, assim, mas acaba que quando eu saio da rotina, eu vejo que as coisas ficam um pouco perdidas aí. Eu leio quando dá tempo, na rotina a gente acaba tendo aqueles horários, né, mais fechadinhos, e aí a sensação que a gente acaba aproveitando mais. Ó, a carta. É um texto longo, mas as ilustrações são muito bonitas. Uma coisa não tão colorida, mas muito bonita. E páginas com textos bem longos, né? Então, vamos ver se a Olivia vai gostar. Eu vou ler antes, para depois passar para ela, porque eu já tive algumas edições aqui que eu recebi da editora João Maria,
que tinham coisas expressas sobre a religião dos donos da editora, eu não sei, da editora em si, que é católica. Então, eles colocaram livros que tinham esse viés católico, né, imagens e tudo. As imagens que eu digo, as ilustrações dos livros, nesse viés católico. Então, nós professamos a religião cristã protestante, né? Então, ia de encontro, né, com o que a gente acredita. E aí eu acabei fazendo essa reclamação. E a primeira edição que aconteceu isso, eu li junto com a Olivia a primeira vez. Então, eu tive que contornar ali para adaptar para a nossa crença, né, o que estava escrito. E aí, então, agora eu já não leio de primeira com a Olivia. Os livros que chegam eu leio antes, para depois passar para ela. E eu deveria fazer isso sempre, né, mas como eu estava confiando na curadoria, né, eu não imaginava que viria um livro com viés católico, né, tão expresso. Mas deu tudo certo, eu fiz uma reclamação, eles me mandaram outro livro, né, e eu devolvi o livro que a gente não tinha interesse em ficar. E assim, atendimento muito bom, pós-venda deles bem legal mesmo. E é isso, agora tem mais um livrinho para eu ler antes de passar para o Olivia. Nossa, esse é bem grandinho a história. Espero que seja legal. E vou continuar aqui nas minhas leituras. Continuo na livreira No Fim do Mundo. Gente, o Bookster, o Pedro Pacífico, foi para Nova Zelândia e conheceu a autora, mostrou pra gente a livraria. Ele dormiu lá na casa, ele ficou hospedado na casa da autora lá, que é do lado das livrarias dela. Gente, achei sensacional. Realmente, o material de apoio, toda a imersão que o clube está proporcionando assim, nas leituras, tá assim, muito legal mesmo. Vou continuar a minha leitura aqui, amanhã a gente tem discussão no nosso grupo, que essa aqui é a leitura de abril do meu clube do livro. E esse livrinho aqui, que eu estou muito curiosa, eu já li 4 livros dessa autora, né? A trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christoph. E eu li Analfabeta, que é dela também, é como se fosse uma autobiografia. E esse livrinho que eu estava muito curiosa, chama Ontem. E eu gostei bastante dos livros que eu li dela. A trilogia dos Gêmeos entrou nas minhas leituras favoritas aí. E tá aqui, quero fazê-la. E como é curtinho... Gente, eu sou muito, muito empolgada com as leituras, né? Às vezes não dá tempo de fazer tudo, mas tentaremos. E é isso, agora eu vou para meu momento de leitura, terminar meu lanchinho e depois volto para conversar com vocês. Só voltei para dizer que estou passada com o relato do namoro dele com do Matthew, com a Julia Roberts e do término deles. Gente, como assim? Terça-feira, dia 14, e chegou uma caixinha com um livro que eu achei na Shopee, nesses desapegos, e vou abrir. Eu já cortei aqui o lacre, só de uma parte. E esse livro aqui eu comprei porque eu vi que vai sair a adaptação dele em maio. E aí eu fiquei bem curiosa. Fui conferir a edição. Ai, deixa eu pegar aqui, gente. Fui conferir a edição que tinha disponível e descobri que ele tinha saído pela Tag. E aí eu pedi. Então, imagino que seja esse, que eu não tava esperando mais nada. E é mesmo. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Vai sair pela Netflix. Esse livro tem um narrador incomum, que é um polvo. Tanto é que tem a capa aqui, o próprio polvo. Gente, eu achei essa edição muito bonita. Ele saiu pela editora Alta Novel. Acho que é isso, a editora. Ó, veio o kit completinho. Ai, gente, gosto, hein? Alta Books, grupo editorial, que publica esse livro, que tá aqui nessa edição. Então, veio o folhetim, veio a capinha, né? Essa case aqui veio completinho. Temos mais de 380 páginas de livros para serem lidos antes de lançar o filme. Mais um para entrar aí na frente dos outros que eu já tinha previsto para ler. Mas assim, empolgada, gente. Eu gosto muito de assistir adaptações, então
Temos aí novo livrinho na estante. É isso. Dia 16 de abril, quinta-feira, e ontem eu consegui finalizar a minha leitura do Kindle, que estava sendo Flores para Algernon. E, gente, gostei demais desse livro. Ele foi um livro escolhido no meu desafio para 2026. Se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado caso você queira, se tiver interesse. Ele entrou numa categoria de gênero que eu não tenho hábito de ler, que eu não gosto mesmo. E ficção científica é esse gênero. E sempre que eu falava isso, alguém me dava a dica de Flores para Algernon, que possivelmente eu gostaria. E dica certeira, porque eu gostei muito. 4,5 estrelas para esse livro, assim. Estou pensando em ter a edição física para ter aqui na minha estante, porque realmente é um livro que vale a pena tê-lo. E ele conta a história do Charlie, que é um homem com deficiência intelectual bem grave, né? No livro até usa o termo retardado. E ele é submetido a uma cirurgia. E no livro a gente vai ter os diários dele, porque ele vai fazendo relatórios. Então, no começo ali, até muitos erros de português, porque ele tem muita dificuldade com a escrita, porque ele acabou de aprender a ler e a escrever. E a gente vai acompanhando essa evolução e tudo que desemboca com essa cirurgia, sabe? E, assim, é um tema bem reflexivo sobre relações humanas, sobre, nossa, assim, bem impactante mesmo. Gostei muito. Terminei o livro, assim. Eu esperava já o que ia acontecer no final, por isso que não é um 5 estrelas, porque eu achei um pouco previsível, mas eu gostei do desenvolvimento como um todo. O final, apesar de previsível, é um final muito reflexivo e o que me surpreendeu, o que eu já tinha ouvido falar, que o Algernon era o principal, era tipo protagonista, né? Mas, gente, realmente ele faz um papel bem importante ali, porque o Algernon é o ratinho de laboratório que é comparado ao Charlie. Então, isso é revelado logo no comecinho ali, e eu já fiquei, gente, as pessoas que falaram isso sequer leram, porque assim, nas primeiras páginas a gente já descobre que o Algernon é o ratinho. E isso me deixou intrigada. Mas enfim, gostei bastante. E já peguei outro livro para ler no Kindle, porque eu sempre tenho uma leitura de Kindle. E eu escolhi Nó de Víboras, do François Mauriac, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E vamos ver se eu consigo também finalizar essa leitura em abril, porque ela não é muito grande. E as minhas outras leituras estão aí em andamento. Se eu não conseguir falar sobre as finalizações nesse vlog, porque eu acho que vai ficar muito grande, a gente conversa no vídeo de finalização das leituras no mês de abril. Mas alguma hora aparece para vocês todas que eu finalizei. E falando em ganhador de prêmio Nobel, eu li esse livro aqui o ano passado, Brancura, do Ian Fosse, e ele não faz mais sentido na minha estante porque eu realmente não gostei. E eu li outro dele, na mesma assim, toada, eu li a Alice, e depois peguei esse, Brancura, porque eu estava participando de um clube do livro. E eu não gostei desse livro aqui, então, apesar dele ser fininho, eu vou levá-lo para troca no sebo. E hoje vou fazer aquele passeio que eu amo. Então, eu tinha separado um dia nesse mês para ir no sebo e hoje vai dar certo de ir lá. Então, separei o livro para levar. Esse outro livro aqui também que eu separei, Os Meninos que Enganavam os Nazistas, também não faz muito sentido tê-lo na minha estante, então vai para troca. E esse outro aqui, Pactos Mortais, que é um thriller que eu não desgostei, achei um livro ok, mas sabe quando cada vez que você pensa mais no livro, você tipo, não faz muito sentido tê-lo na minha estante, assim, o final tem umas situações meio mirabolantes, assim, e eu tenho outros thrillers que eu vou deixar aqui de indicação para as pessoas quando vêm pegar livros emprestados, então esse aqui eu realmente vou me desfazer. Vou ver se o sebo tem interesse para troca. Então, eu separei esses 3 livrinhos aqui para ir lá. E vou fazer esse passeio agora na parte da manhã, porque eu tenho um tempinho livre. E eu sempre gosto de ir lá, pelo menos a cada 2, 3 meses. E eu consegui ir lá, eu acho que mês passado foi. E tinha separado mais um dia nesse mês para poder fazer esse passeio que eu gosto tanto. E é isso. Acabei de chegar do passeio e pouco mais de 2 horas, 2 horas e meia.
eu gastei nesse passeio, então achei bom, mas eu só consegui ir no sebo. Das outras vezes que eu fui, eu já comentei com vocês que quando eu tenho um tempo mais reduzido, eu vou apenas em um sebo e que vou no meu favorito, que é o Armazém do Livro. Eu gosto muito da exposição, dos livros, gosto que é um ambiente mais limpo. E dessa vez tinha muita gente por lá, sabe? Então acabou a gente tendo que dividir espaços ali. E eu geralmente gosto de, quando eu tenho oportunidade de ir no meio da semana, bem na parte da manhã, porque geralmente é mais fresco e mais vazio, né? Tava fresco, mas tinha bastante cliente ali. E eu gostei disso, né? Muito legal as pessoas estarem ali e gente comprando de verdade. Não só no cegando ali, né? Porque acontece também. E antes eu fui na Tia Nair. E esse combo, gente, é muito bom. Vale muito a pena. E eu fiz um repeteco do bolo de coco. Na verdade, ele chama toalha felpuda. Maravilhoso, muito gostoso mesmo. Tava lotado, assim, pessoas esperando mesas. Então, quando eu cheguei, tinha um senhor saindo. Então, deu certo de eu sentar. Lá eu fiquei só um pouquinho mesmo, ao prazo de comer, e logo fui pro sebo, porque senão eu não ia conseguir ficar ali vendo as estantes. E eles, lá no Armazém do Livro, eles fizeram, trocaram as estantes ali de lugar, tem estantes novas e uma organização diferente ali. Então eu achei bastante livro lá, que eu não tinha visto das outras vezes, não que eu conheça todo o acervo, né? Mas as coisas que me chamam a atenção. Inclusive, achei um livro que eu comprei no Sebo Virtual lá. E do Sebo Virtual tava um pouco mais barato. E esse aqui, ó, eu comprei até recentemente, é uma edição da Tag, A Outra Princesa. E assim, achei por lá, não tinha visto lá ainda. E vi alguns outros que eu adquiri em Sebo Virtual por lá também. Então, tem coisas novas. Então, quem tiver interesse. E dos 3 livros que eu levei, eles aceitaram 2. Esse aqui, que eu achei que ia ser o único aceito, o principal, não foi, que é a Brancura, do Ian Fawcett. Ainda bem que ele é o curtinho aqui, então vai ficar na minha estante. Vai ficar lá do lado do que eu gostei, então não foi rejeitado. E como só tem um, pra ir em outro sebo, pra fazer a venda, a troca, e eu não tava com muito tempo. Então, ele voltou pra casa. E eu peguei um livro também da Tag, que está esgotado. Ele não tá saindo pela editora que foi a parceria da Tag, que é a Alfaguara. E é esse aqui, ó. Limonov, do Emmanuel Carré. Quem acompanhou minhas últimas leituras aí viu que eu li O Adversário e gostei muito. Esse aqui também é um outro livro de não ficção sobre um personagem, assim, não, uma pessoa, né, bem curiosa e criminosa. Então, gosto bastante desse tipo de literatura, né, literatura de não ficção, jornalística, né, então fiquei bem interessada, vi que era um livro esgotado, já deu circo-tico e trouxe esse na troca dos outros 2. Então é isso, foi um passeio muito bom, livrinho novo aqui. Ele não está em excelentes condições, porque aqui ele tá um pouquinho oxidado. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. É um pouquinho mais velho, mas uma lixa resolve isso aqui e ele não tá fedido. Isso é muito importante. E ele não veio a case, né? Porque os livros da Tag tem essa casinha aqui de livro e o folhetim, né? Esse folhetim aqui que geralmente acompanha a edição. Esse aqui era só o livro mesmo. E, gente, eu tô achando os livros tão caros, sabe? Tanto na Amazon quanto nos sebos, mas nos sebos principalmente são livros usados, né? E assim, tudo que eu vejo assim é mais de 50 reais. E eu acho caro, não sei vocês, mas eu acho. Então é bom quando a gente consegue trocar e pegar um livro que é mais difícil de encontrar, né? Então essa foi a minha troca e agora tem mais alguns minutos de leitura e depois atividades ao longo do dia. Sexta-feira, 17 de abril, e antes de finalizar esse vlog, quero comentar que troquei a minha leitura no Kindle. Estava lendo Nó de Víboras, estava em 10% já. Só que o livro
estava me deixando angustiada, porque eu estava já lendo outros livros que é narrado em primeira pessoa sobre a infelicidade da vida daquela pessoa, que culpa todos ao redor pela sua infelicidade, e me parece que também vai ser um livro nesse sentido, porque lá temos um senhor já conjecturando como que ele vai se vingar dos seus herdeiros, da sua esposa, ali praticamente já no leito de morte, ali ele está bem doente, e ele está conjecturando como que ele vai fazer isso, e está culpando a esposa por toda a sua infelicidade durante 40 anos, então aquilo estava me deixando angustiada. Falei, não é o momento dessa leitura aqui, a escrita é muito boa, mas resolvi pegar um outro, já li 10% dele, Edenbrook, que é um romance de época. E eu amo, tá me lembrando bastante, assim, os romances da Jane Austen, e já aconteceu um babado aqui que me pegou, me fisgou, me fez ler bastante já. Então, tô gostando. Então, uma leitura foi substituída ao longo desse vlog, e no final do mês a gente conversa sobre as leituras que eu consegui finalizar. Temos algumas em andamento, possivelmente algumas passarão para maio, mas outras vou conseguir finalizar. Inclusive esse aqui eu já tô quase finalizando, ó, da autobiografia, que é da leitura do meu clube, então a intenção é finalizar até quinta-feira, porque a gente segue o cronograma. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog. Curtam, se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.